Como morar em Portugal sem pagar aluguel, sem pagar renda, 0,800, sem gastar um cêntimo por mês de aluguel. Se você vem acompanhando notícias de Portugal, tem interesse em morar em Portugal, já vem pesquisando, já deve ter se deparado com os aluguéis lá em cima. Todo mundo falando que está muito difícil de alugar. Além de estar difícil, o preço está nas alturas. Isso é a lei da oferta e procura. Tem muito mais gente procurando do que oferta de casas nesse momento para quem está precisando. Então é normal que os preços se inflacionem. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é possível morar de graça em Portugal sem pagar aluguel. Melhor, sem pagar aluguel, sem pagar eletricidade, sem pagar gás, sem pagar internet, sem pagar todas as despesas de casa. Sim, isso é possível. Acompanhe aí. Eu sou o Thiago Francelino e esse é o nosso Portugal para Viver. Se você está chegando aqui agora, esse é um canal que está começando e vai trazer muitas coisas boas e é focado em a gente fazer o valor do salário mínimo, o valor do que o trabalhador ganha em Portugal render. Então, eu acredito que seja muito interessante para o imigrante, principalmente aquele que está chegando sem muito recurso, sem conhecer muito o país. Imagina você chegar em Portugal hoje com trabalho garantido. Eu já vi casos assim de pessoas ainda no Brasil vir com trabalho garantido. Já vi casos do patrão pagar a passagem para depois descontar o empréstimo, entre aspas, para o funcionário à medida descontando no salário. Então eu já vi muitos casos nesse sentido e o melhor de tudo, isso é uma área que tem muitas ofertas e pouca gente interessada. Mas como assim, Tiago? Você está falando de uma série de benefícios e não tem muita gente para preencher? Sim, porque não é só o prós, tem alguns contras também. Aí tem que ter alguma experiência, ter boas referências. Mas acompanhe aí até o final do vídeo que eu vou falar para vocês que é possível contornar tudo isso, é possível encaixar as coisas. Mas antes eu quero falar para você o tipo de trabalho que é. Esse trabalho, que é o trabalho que eu faço hoje, eu já fiz antes, não é a primeira vez que eu faço isso. Eu estou há alguns anos em Portugal, estou em Portugal desde 2005, já vivi muitos altos e baixos em Portugal, e esse trabalho eu consegui comprar uma casa há um tempo atrás, quando eu trabalhei pela primeira vez. Depois eu fui para outras áreas, passei por diversas áreas, e um tempo atrás surgiu essa oportunidade de voltar para esse trabalho que eu estou aqui hoje. Eu vinha de uma série de situações conturbadas, tinha fechado a empresa, saí com uma dívida monstruosa de mais de 30 mil euros, que para mim, na altura, era muito, muito alto, e estou no finalzinho ainda da reta para pagar ainda. Aí houve essa oportunidade desse trabalho, que é um trabalho que eu batizei de assessor de bem-estar familiar, mas você acompanha aí que você vai ver como é que é comumente chamado aqui. E a princípio eu não estava interessado, uma amiga minha me indicou, um amigo meu estava nesse trabalho aqui. Só para vocês terem uma ideia, ele ficou aqui nesse trabalho que eu estou hoje ocupando, ficou 8 anos, e ele foi numa situação muito folgada. Ele voltou para o Brasil, voltou com 3 casas, carro bom, dinheiro para voltar para o Brasil com folga. Então, só aí vocês imaginam aí se dá ou não. Eu vou fazer no final aí uma simulação, o que dá para poupar, o que dá para ganhar em 12 meses nesse trabalho. Mas lembrando que cada caso é um caso, isso é mediante o que cada um faz com seu salário, cada um investe, cada um organiza a sua vida. Então, o que funciona para mim pode não funcionar para você, o que funcionou para o meu amigo pode não funcionar para mim, e é assim, isso depende de algumas variações também, que cada caso é um caso. Mas antes, eu quero falar para vocês que esse mundo é muito abundante, muito, muito abundante. E vocês já viram aquelas novelas da Globo? Tem muito tempo que eu não vejo novela, mas quando eu estava no Brasil ainda, eu lembro que tinha umas novelas da Globo, que tinha aquelas casas cinematográficas assim, que tinha vários funcionários em casa, aí tinha um mordomo, tinha a cozinheira, tinha a arrumadeira, tinha um motorista, tinha um jardineiro. Eu estou falando desse tipo de trabalho. É um trabalho em residências em alto padrão para pessoas milionárias, que requer muita mão de obra
E pra você ter ideia, eu já trabalhei numa casa aqui antes, não é a que eu estou no momento, que a casa era tão cinematográfica, que o período que eu estava lá, ela teve 2 convites para aluguel, para ser feito gravações de filme. Um filme nacional português na altura e um filme estrangeiro. A patroa era muito tinha muitos conhecimentos, conhecia muita gente e chegaram através dos conhecidos dela, fizeram a proposta por 2 vezes, que eu tenho conhecimento, pode ser que tenha, para vocês terem ideia do padrão da casa, é uma coisa espetacular. A casa, para vocês terem ideia, é num alto assim de uma serra, digamos assim. O mar parece que tá num horizonte assim alinhado assim, e aquilo verão de noite passava os navios assim, e a sala de jantar dela, o quintal apagado, passava os navios assim, lá no mar, na distância, só que a sala de jantar estava alinhada mais ou menos com o mar, aquilo parecia que estava passando no quintal, uma coisa incrível, uma coisa que só vendo mesmo para vocês terem ideia. Quando eu tô falando isso é só para vocês terem ideia do padrão que eu estou falando, e a gente tem que estar no meio de lugares abundantes. Você já deve ter ouvido falar que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Eu acredito muito nisso e digo mais. A gente é a média também dos lugares que a gente frequenta. Se a gente frequenta lugares abundantes, a gente atrai abundância. Se a gente frequenta lugares que não tem muita abundância, a gente vai estar ali associado a esses lugares também. Então, direto ou indiretamente, é sempre interessante estar em lugares abundantes, em pessoas que geram essa abundância. E esse tipo de trabalho permite. Voltando aqui para o assunto da renda. Esse é um trabalho que geralmente não, que você não paga renda, não paga eletricidade, não paga água, não paga internet, não paga gás. Só aí a gente está falando das maiores despesas de quem está chegando. Eu acho que é um trabalho muito válido, principalmente para quem está chegando, porque é possível chegar, ter logo o contrato de trabalho, ter aí a documentação dada entrada no CEF para correr a documentação. Falar, Thiago, mas esse não é um tipo de trabalho que eu quero, que eu estou pensando, que eu imaginei para mim. Tudo bem, mas imagine aí 2 anos, se você trabalha assim, 2 anos. É o tempo que mais ou menos leva o CEF para estar regularizando as pessoas hoje em dia. Aí, em 2 anos, você vai ter 14 salários por ano. E te digo mais, posso te dar algumas dicas que não cabe se vocês acharem que vale a pena, que esses 14 salários, que é os 12 de janeiro a dezembro, mais subsídio de férias, mais subsídio de Natal, que é o que pagam aqui, eu sou capaz desses 14 salários falar que hoje eu consigo, naquilo com o conhecimento que eu tenho, da forma que eu conduzo aqui, virar 15 ou 16, e eu tenho como provar para vocês. Mas isso não é assunto aqui. Eu quero falar para vocês é abrir a cabeça, principalmente de quem está querendo chegar, de quem está com poucas oportunidades, principalmente com pouco dinheiro, ter essa possibilidade de conseguir chegar e estar num trabalho que vai proporcionar aí dinheiro livre, vai ter o salário livre. Isso é uma área de trabalho que o salário está aí na média entre 1.200 a 1.500 euros hoje, a média no mercado aqui. Isso para cada um, né? Vamos supor, se for um casal, vamos supor, 1.500 o casal, 1.500 cada, então é 3.000 euros numa família, digamos assim, tá entendendo? Ah, mas esses valores, 1.500, é pessoas que têm experiência, eu não tenho experiência nenhuma, Thiago, certo? Se fosse eu, chegando no Brasil hoje e que me interessasse por uma vaga dessa, o que eu faria? Olha, vamos começar então por 1.000 euros, e daqui a 6 meses a gente passa a 1.200, a partir do ano que vem a gente volta a conversar. Então, tudo é diálogo, tudo tem que partir de um ponto de início. É claro que isso, para essas vagas, tem que ter noção de etiqueta, noção de servir mesa. É um trabalho que requer também muita responsabilidade, que a gente está falando de ambientes que tem muitos objetos de valores, obras de arte, quadros, tem muita coisa de muito valor, e por isso que tem tanta oferta e tem pouca gente para preencher essas vagas, porque geralmente os patrões
são milionários e querem ter pessoas de confiança em casa. E é difícil conciliar pessoas que têm experiência, pessoas confiáveis, que tenham boas referências e conciliar tudo isso para ambas as partes ficarem tranquilas, né? Mas hoje eu posso te falar que essa decisão que a princípio eu não queria tomar, não queria voltar para esse tipo de trabalho, mas Deus abençoou que eu pensei bem, voltei e foi a melhor escolha que eu pude ter tido até então. Foi a forma que eu encontrei para respirar, para voltar, para pagar as dívidas que eu tinha adquirido com a empresa, para voltar a ter tranquilidade. E isso conta muito. Então eu vou falar aqui para vocês um pouquinho de prós e contras, que não é só flores, tem muita responsabilidade e tem os contras também. É um trabalho que se ganha um pouco acima da média de Portugal, mas se trabalha também acima da média. Vamos supor, um trabalhador normal hoje trabalha 8 horas por dia. Nesse tipo de trabalho você vai trabalhar no mínimo 12 horas, ou vai estar disponível pelo menos 12 horas. Não quer dizer que você vai trabalhar as 12 horas seguidas. No meu caso, por exemplo, aqui em outros locais, eu entro às 9 da manhã, vou até a tarde, de 5 a 7, por exemplo, tem essa folga, tem 2 horas aí para dar uma respirada, tomar um banho, e depois eu volto de 7, vou até as 9, até as 10, às vezes até mais do que isso também, em alguns casos. Essa casa que eu tô dá muita festa, tem muitos eventos, então, para vocês terem ideia, grandes artistas de cinema frequentam essa casa, grandes artistas da música portuguesa frequentam, e para vocês terem entender o nível que eu estou falando. Eu não vou citar nomes, não vou falar, eu acho antiético, não tenho autorização aqui das pessoas, porque se eu falasse, facilmente alguém ia no Google e ia saber de quem que eu estou falando, e eu acho que isso é antiético, eu não tenho permissão para citar nome de ninguém. Lá, vamos aos prós e aos contras. Os prós, que eu já até falei, não pagar renda, você não tem que pagar renda, não tem que pagar as despesas vinculadas a uma casa, que é principalmente a renda, eletricidade, alimentação, gás, água, tudo isso que engloba o custo de uma casa hoje, e a gente já vai fazer as contas aí só para vocês terem uma noção do que esses valores representam mensalmente para uma pessoa. E eu acho que é muito interessante esse tipo de trabalho ser para casal, apesar que nessa casa que eu estou aqui hoje, eu não estou com a minha esposa, a gente já teve uma experiência em outras casas, em outros locais, a gente conseguiu comprar uma casa assim, mas só que eu tive um bebê agora recentemente e minha esposa não está diretamente trabalhando aqui comigo, e tem sim a possibilidade só para um homem ou só para mulher. É um tipo de trabalho aqui que eles falam trabalho interno para mulher, que pronto, mora no trabalho, mas aqui eu moro no trabalho, tenho total independência, então não é uma coisa, eu moro dentro da casa dos patrões, é o mesmo lote, mas a minha casa é a parte. Se vocês derem um like aí, quiserem deixar nos comentários aí, eu posso mostrar a casa. Aqui eu moro, não aqui eu trabalho, eu não vou mostrar aqui eu trabalho, mas posso sim mostrar aqui eu moro, se caso vocês comentarem e quiserem ver aquilo que eu estou falando. Mas alguns fatores que somam muito. O dinheiro é livre, o valor que você ganha, vamos supor que seja um casal que está chegando. Cada um vai ganhar 1.000 euros, que não tem experiência, vai depois de 6 meses, vai começar a subir o valor do ordenado, cada um ganha 1.000 euros. Então são 2.000 euros um casal, e se a gente passar a fazer a conta em cima de 2.000 euros em 12 meses, mais subsídio de férias, mais subsídio de Natal, a gente está falando de 14 mil euros, né? Para cada um. Então, um casal é 28.000 euros. Então, vocês fazem uma conta aí básica, o euro hoje está 5,11, a cotação do dia. Então, pega aí 30.000 euros e multiplica por 5 aí. A gente está falando 3 vezes 5, a gente está falando de mais ou menos 150 mil reais. Se só juntar. É claro que, pronto, tem folgas. Eu tenho 2 folgas no dia. Já tem casos aqui, 2 folgas na semana. Eu tenho 2 folgas na semana. Tem casos que é uma folga e meia, é uma questão de conversar também. Eu acho que não vale a pena uma folga e meia. Eu já tive uma folga e meia, mas como a gente está muitas horas por conta, é interessante também já combinar ter 2 folgas na semana. Uma parte negativa, geralmente essas folgas é dia de semana,
eles querem, principalmente aqui onde eu tô, é uma casa de final de semana, é uma casa de férias. Então, é quando os patrões vêm. Então, tem que estar lá, a gente trabalha final de semana, porque a demanda de onde eu estou é final de semana. Então, nesse meu caso aqui, não tenho muito o que negociar. Mas eu tenho casa, comida por conta, tenho carro por conta, gasolina por conta, tenho tudo por conta. Ou seja, aquilo que eu ganho é limpo, sem tirar €1 sequer. Então, eu estou falando assim para vocês ter uma ideia, para vocês entenderem aquilo que eu estou falando. Pronto, e cada um sabe que o que vale a pena para vocês ou não é analisar os prós e os contras. Vamos continuar aqui nos contras, eu vou falar, chegar nos prós, vou chegar no... Se você tem um dinheiro livre, você pode viajar a Europa toda. Aqui a cada 3 meses o funcionário tem direito a 1 semana de férias. Então, claro que é de comum acordo com os patrões. Tem patrões que falam, não, você vai tirar os 30 dias seguidos ou vai tirar 15. Isso não é o funcionário que quer, é comum acordo entre as partes. Mas vamos supor que você tira 15 dias a cada 6 meses. Então, você vai ter condições para viajar a Europa toda. Pensa, você chegando do Brasil com o emprego garantido, com salário livre e poder viajar a Europa toda a cada 6 meses. Então 6 meses, você pegar o seu salário individualmente, a gente já está falando de 7.000 euros. Então, aqui na Europa as viagens são muito baratas, então é uma possibilidade incrível. Você pode comprar uma casa como eu já comprei numa outra experiência que eu tive. Eu entrei justamente com esse foco para comprar uma casa, para levantar um dinheiro para comprar uma casa. E graças a Deus eu consegui. Você pode investir o seu dinheiro, você pode pegar o dinheiro e juntar. Eu quero estudar, fazer tudo isso. Mais uma das possibilidades. Eu faço muitos cursos, estou sempre ouvindo, estou sempre com fone de ouvido na orelha. Eu estou trabalhando, a maior parte do trabalho que eu faço eu consigo conciliar ouvindo áudios, ouvindo cursos, ouvindo música, enfim. Cada um faz o que quer e eu consigo conciliar muito bem essa parte. Você consegue com dinheiro, eu posso te falar de experiência de muitos anos em Portugal, mas isso, seja no Brasil, seja em Portugal, é igual, que com dinheiro você ganha dinheiro. Sem dinheiro é muito difícil ganhar dinheiro. Então, se você tem um salário livre, você consegue ter outras rendas. Eu tenho outras fontes de renda. Pode falar que eu tenho interesses no Brasil, tenho projetos no Brasil, tenho projetos na Inglaterra correndo, porque o meu trabalho me permite isso. Eu tenho o meu salário garantido e tenho um valor que eu não tenho grandes despesas vinculado a ele diretamente, e isso me permite fazer outras coisas também. Isso pode ser que faça sentido ou não para vocês, para você que está ouvindo aí, que está vendo aí. Isso eu acho que é muito interessante também, um pró, que é uma forma de ter estabilidade no primeiro momento. Eu acho que é muito, eu estou falando para quem está aqui chegando, e serve também para quem já está em Portugal, mas para aquela pessoa que está querendo vir do Brasil, que está meio perdido, não sabe mais ou menos por onde começar, de repente é uma forma de ter estabilidade, de se adaptar ao país, ganhando dinheiro, com salário livre e com uma série de possibilidades em mãos. Depois pega a residência, se achar que não vale a pena, vai ter dinheiro, compra um apartamento aqui, dá entrada no apartamento aqui, com dinheiro, com situação, você já pode chegar em Portugal e em pouco tempo já ter o seu apartamento, ter sua casa própria, ter o seu cantinho próprio. Há essa possibilidade, tudo é uma questão de projetos e foco. Há a possibilidade também de ir para outro país, depois que você tiver residência, cada um faz o que quer. E também você pode, o meu amigo que estava aqui ficou 8 anos, quem sabe, você achar que não é para você, de repente você está aqui, gostar, vai se acostumar com o dinheiro livre, o salário livre e ficar mais do que 2 anos. 2 anos eu estou falando que é uma sugestão, que é o tempo mais ou menos que o CEF leva para dar o título de residência para quem dá entrada. Então, mas você pegou a residência, depois desses 2 anos, fala, não, time que está ganhando não se mexe, eu vou continuar aqui e seguir sua vida, ótimo, é bom. Outra coisa também que é muito importante é você estar conectado com esse tipo de gente, com pessoas da alta sociedade, com milionários, enfim,
Recentemente eu tive uma situação muito chata de saúde. Minha esposa ficou internada, estava grávida ainda, meu bebê não havia nascido e eu estava desesperado. Como esses contatos que ao longo dos anos que eu estou aqui, a gente conseguiu fazer, e eu tinha pessoas da alta sociedade aí que tinham contato com a direção do hospital. E isso me tranquilizou muito, porque além do parecer que eu recebia diariamente das pessoas do hospital, que o caso da minha esposa e do meu bebê era muito grave, eu tinha essas informações de fontes seguras do alto escalão do hospital, o que me deu muita tranquilidade. Para vocês terem ideia, chegaram ao ponto de falar que provavelmente eu tinha que estar preparado, porque um dos dois não poderia sair do coma. Ela teve Covid, ficou 16 dias em coma, o bebê grávida, estava grávida de 6 meses na altura, e foi um baque muito grande. E esse contato, essas informações na altura me deu muita força e ajudou de certa forma a ultrapassar, e graças a Deus ultrapassou e ficou tudo bem. Meu bebê está aqui comigo hoje, está cheio de saúde, minha esposa se recuperou, graças a Deus. Mas é o tipo de contato que eu não teria e quem está chegando também não tem. Então, são pessoas que com uma ligação é possível abrir muitas portas. Os pontos que eu posso falar é que se trabalha muitas horas, 12 horas por dia, mas nunca vi ninguém morrer por trabalhar. Eu já trabalhei muito mais do que 12 horas por dia, 12, 14, 16, e estou aqui. E é a melhor coisa do mundo? Não é, mas a gente, se tiver um objetivo bem traçado, consegue ultrapassar isso. O meu amigo que estava aqui, que eu te falei, ficou 8 anos aqui e saiu numa boa. Então, aquilo é como cada um reage, cada um tem o seu foco, o seu objetivo. As coisas vão acontecendo mediante aquilo que eu já falei. Tem que ter experiência, mas experiência se adquire. Eu também não tinha, não sabia servir mesa, não sabia nada de etiqueta, não sabia nada. A gente está falando em casas, mansões que têm aparelhagens muito modernas, muito caras. A gente tem que aprender a lidar com isso, e eu aprendi. Responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, porque são casas que, se fosse no Brasil, seriam muito visadas por assaltantes, por bandido. Aqui não tem tanta essa coisa toda como o Brasil, mas mesmo assim tem que ter atenção, que chama atenção, e corre polivalente também, está disponível para jogar nas 11, como diz. O meu caso aqui, como assessor de bem-estar familiar, que é um nome que eu batizei, a profissão é minha e eu batizo da forma que eu acho melhor, é o seguinte: aqui é muito comum também eles falarem mordomo ou caseiro, porque você trabalha na casa. Eu sou uma espécie de gerente também, poderia facilmente ser associado a isso, porque eu tenho que ver o bem andamento da casa, das máquinas, alimentação, compras. Então, tudo isso é por conta, tá na minha responsabilidade. Se funcionário falta, a gente tem que tentar cobrir de alguma forma. Então, só essa casa aqui que eu estou falando, que eu trabalho hoje, tem 5 funcionários diretos e mais 4 funcionários indiretos. Ah, Thiago, o que é um funcionário direto e indireto? 5 funcionários diretos que estão lá todos os dias, 4 indiretos, que são jardineiros e motoristas que vêm à medida da necessidade dos patrões. Então, mas eu já vi casas aqui que tem 12 funcionários diretos, se é que você pode chamar de casa, né? Pode chamar de hotel praticamente, e mais um tantos indiretos. Então, para vocês terem ideia daquilo que eu quero colocar na cabeça de vocês, e uma oportunidade que talvez vocês não tenham tido noção até então, que é possível. Então, pessoal, vou fazer só uma simulação aqui para vocês entenderem aqui quanto é que dá para se poupar diante daquilo que eu estou falando aqui. Uma casa aqui na região de Cascais, de onde eu estou falando aqui, como eu moro aqui, um T2, é entre 800 a 1.000 euros tranquilamente. Mas vamos supor que seja um arrendamento de 600 euros aqui na região, vai pagar 50 de luz, mais 30 de água,
30 de gás e 30 de internet. Vamos supor que sejam as contas básicas da sua casa para você que chegou agora do Brasil e conseguiu alugar um espaço com preço bem camarada. Isso vai dar aí 740 euros. 740 euros. Isso ao longo de 12 meses vai dar aí 8.880 euros. Se a gente pegar o euro hoje a 5,11, a gente está falando de despesas de uma casa em 44.800 e tal reais. Quase 45 mil reais em um ano, só de despesa em uma casa, se a gente for converter os 740 euros vezes 12, né? Esse valor, 8.880 euros. Então, só aí a gente está falando aí de uma economia de 8.800 e tal euros, quase 9.000 euros, que a gente vai deixar de tirar do bolso. Então, a gente vai receber, você vai receber os 12 salários, mais subsídio de férias, mais subsídio de Natal, 14 salários. Vamos supor que seja os 1.000 euros iniciais, vamos fazer a conta arredondada, que é mais fácil. A gente está falando aí de 14.000 euros, vezes 5,11, que é o valor. Lembrando que tem uma série de formas de aumentar esse valor, de conseguir cashbacks, igual eu faço. Eu faço geralmente as compras, eu faço a compra no cartão meu, a patroa me dá o dinheiro, eu faço as compras no meu cartão, que me dá milhas, me dá cashback. Então, esse valor pode aumentar muito se você souber fazer as coisas. Em 14.000 euros, que vai dar aí 70.700 e tal reais, quase 71 mil reais. Se a gente dobrar isso, se for um casal, estiver alinhado, estiver no mesmo foco, é dobrar esse valor. A gente já está falando em quase 142 mil reais, o que é uma quantia considerável. Então, só para vocês terem aí uma noção assim de valores, mais concretamente, aquilo que dá para fazer, aquilo que se dá para poupar. Então, claro que o que para mim é interessante não seja necessariamente interessante para você. Cada caso é um caso, mas se você achar que vale a pena, se você achar interessante, compartilha aí, deixa seu like, se inscreve no canal aí, que eu acho que são informações preciosas que você não encontra no YouTube aí disponível e que pode mudar a sua vida. Então, pessoal, isso é o que eu queria passar para vocês, se não tinham muito conhecimento dessas oportunidades que tem aqui em Portugal, desse tipo de oportunidade, para vocês colocarem no radar. Se você está querendo vir para Portugal e de repente está com pouca grana, vale a pena tentar uma vaga dessa. Tem agências hoje aqui espalhadas por Portugal inteiro que é possível se cadastrar para esse tipo de trabalho. Se vocês quiserem mais informações, deixa aí um comentário. Se quiserem ver o local onde eu moro, o meu estilo de vida aqui, como é o meu trabalho mais a fundo, deixa aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo mais específico para vocês entenderem, para vocês pelo menos verem o meu trabalho. E claro que cada caso é um caso, cada casa é uma casa, cada caso é um caso, mas em média, pelo aquilo que eu já passei aqui em 4 casas desse tipo de trabalho. Essa que eu tô é maravilhosa, eu tive uma outra maravilhosa também e tive 2 experiências muito negativas também. Então pode ser que você venha, o Thiago falou isso, e caia numa casa que não é uma experiência não muito favorável. Então tá sujeito a isso também, mas a gente só sabe se tentar. Se não tentar, a gente nunca vai saber. Mas pode ser também que se você chega e consiga uma vaga dessa e caia numa casa igual eu tô hoje, com patrões maravilhosos, com pessoas super amáveis, que pronto, e aí seja muito bom para vocês, muito bom para os patrões e tem tudo para dar certo. Então, se você quer vir para Portugal, coloque no seu radar. Se você conhece pessoas que estão interessadas em vir para Portugal, que acha que esse vídeo pode agregar alguma coisa, pode abrir um pouco a mente da pessoa, a ampliar os horizontes, então compartilha aí, marca aí a pessoa aí. Qualquer coisa, tira a dúvida comigo, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Me segue lá no Instagram, tá aí minhas redes sociais aí. Pode ir lá no Instagram, que eu tô sempre tirando dúvida do pessoal, tô sempre que eu posso, eu tô lá compartilhando essa experiência de 15 anos em Portugal aqui e tamo junto. Acompanha aí que vai vir muita coisa boa, é só o começo. Vamos que vamos.